Já reparaste como as pessoas só começam a valorizar algo quando já não está ao seu alcance? Como alguém que antes ignorava a tua presença, de repente fica obcecado quando sente que te perdeu? Isso não é coincidência, é a natureza humana. A mente é programada para perseguir o que parece inatingível, para desejar o que não pode controlar. E neste momento, eles acreditam que te entenderam. Eles presumem que você ainda está lá, ainda esperando, ainda se agarrando. Mas o que eles não percebem é que no momento em que você muda sua energia, no segundo em que você para de fazê-los se sentirem importantes, tudo muda. É aí que o arrependimento se instala. É aí que eles começam a correr de volta. As pessoas não perseguem o que está sempre disponível. Elas não perdem o sono por algo que consideram seguro. Elas só entram em pânico quando algo que consideravam garantido começa a escapar. E neste momento, elas acham que estão no controle. Elas presumem que podem ir e vir, como bem entendem, que você sempre será uma opção, que sua presença é algo com que podem contar. Não importa como te tratem. Mas no segundo em que você tira essa certeza, no momento em que você faz com que eles se sintam sem importância, tudo muda. O conforto deles se transforma em desconforto. A confiança deles se transforma em dúvida. A certeza deles se transforma em medo. Porque nada assombra mais a mente humana do que a percepção de que eles nunca foram tão valiosos para você quanto pensavam. Eles achavam que tinham tempo, achavam que podiam te colocar em espera enquanto exploravam, enquanto se distraíam, enquanto te tratavam como apenas mais um capítulo da história. Mas aqui está o que eles não veem. Você nunca foi apenas mais uma opção. Você era o prêmio. E quando você aceita essa verdade, quando você para de provar seu valor, quando você se afasta de tal forma que eles não conseguem ignorar o vazio, é aí que a situação se inverte. É aí que eles sentem a dor do seu erro. É aí que eles voltam rastejando. Imagine um trono no qual eles antes se sentavam com facilidade. Eles ficaram confortáveis, convencidos de que seu lugar era seguro, que podiam governar sem esforço, sem gratidão, sem dar nada em troca. Mas o que acontece quando eles se viram e encontram outra pessoa sentada onde antes reinavam? Alguém mais forte, mais sábio, alguém que conhece seu valor e não espera mais para ser escolhido? É aí que o pânico se instala. É aí que eles percebem que estão se enganando. Porque o amor não é um direito de nascença, é um privilégio. E no momento em que começam a considerá-lo garantido, correm o risco de perdê-lo para sempre. No momento, eles não enxergam isso. Eles acham que têm o poder. Eles acreditam que ir embora foi uma decisão deles, que podem substituir você por alguém novo, alguém mais fácil e que não exige ser valorizado. Mas o subconsciente não funciona assim. A mente não esquece o que foi real, e por mais que eles se distraiam, por mais rostos que persigam, não importa o quanto tentem se convencer de que seguiram em frente. Chegará um momento em que o silêncio se instalará, quando perceberão que nada mais é como antes. Quando olharem ao redor e virem que, enquanto brincavam, você estava construindo algo maior, é aí que eles perceberão. Eles perderam algo insubstituível. Você não precisa deles para ser completo. Leia isso novamente. Deixa isso entrar na tua cabeça, porque no momento em que tu realmente acreditares, que no segundo em que parares de dar a validação que eles querem, o mundo deles começa a mudar. De repente, são eles que ficam pensando demais. São eles que questionam tudo. São eles que ficam checando o celular, se perguntando por que você não entrou em contato, por que sua atenção não é mais deles. E é aí que está o seu poder. Não em perseguir, não em provar, não em convencer, mas em se tornar a única coisa que eles não podem ignorar. A única coisa que eles não podem ter tão facilmente. A única coisa que os força a enfrentar as consequências de suas próprias ações. Pense em um incêndio. Ele não implora por atenção, não pede para ser notado.
Ele simplesmente queima. E quanto mais alguém tenta ignorá-lo, mais sente seu calor, mais é atraído por sua luz. É isso que você deve se tornar. Não alguém desesperado pela aprovação deles, não alguém esperando pela validação deles, mas uma força da qual eles não podem escapar, uma presença que eles não podem substituir, um fogo que continua a queimar, quer eles escolham vê-lo ou não, quer eles tenham ido embora. Deixa que eles façam isso. Eles menosprezaram o teu valor. Deixa que eles acreditem que venceram. Mas não te enganes. A tua ausência vai ecoar mais alto do que a tua presença jamais ecoou. Os pensamentos tarde da noite, os gatilhos inesperados, as ondas repentinas de nostalgia que eles não conseguem controlar. Tudo isso vai alcançá-los e, quando isso acontecer, eles vão perceber a verdade mais dura de todas. Tu nunca foste quem precisava deles. Eles é que precisavam de ti. Olha no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que está olhando para você não está quebrada. Não é a segunda escolha de ninguém. Não está esperando que outra pessoa perceba seu valor. Ela define seu próprio valor, cria sua própria felicidade. E agora, enquanto quem te deixou está se afogando em arrependimento, você vai se levantar, vai prosperar, vai se tornar uma versão de si mesmo tão poderosa, tão intocável, que quando eles voltarem correndo, você nem vai reconhecer a pessoa que um dia esperou por eles. Eles te subestimaram. Deixe que eles, porque a maior vingança não é a raiva. Não é provar que eles estavam errados. Não é deixá-los com inveja. É o sucesso, é a confiança, é se tornar a versão de si mesmo que não precisa mais ser escolhida. E quando eles finalmente perceberem isso, quando perceberem que você não está mais esperando, quando entenderem que você se tornou a única coisa que eles não podem ter, é aí que a perseguição começa. É aí que eles começam a procurar maneiras de recuperar o que jogaram fora. Mas, nessa altura, a questão não será se eles te querem. A questão será, você ainda os quer? Quando você repete essa afirmação, você reprograma sua mente para parar de buscar validação e começar a abraçar o poder da sua ausência. Porque nada é mais magnético do que alguém que não espera mais para ser valorizado. Aqui está uma afirmação poderosa. Eles me perderam. Agora eles estão atrás de você. Escreva isso nos comentários abaixo para reivindicar seu poder e lembrar a si mesmo que seu valor não é medido pela atenção deles. Se esta mensagem tocou você, mostre seu apoio curtindo este vídeo e se inscrevendo no canal. Nós nos dedicamos a criar conteúdo que fortalece você, que desperta sua confiança, que ajuda você a se elevar. Seu apoio nos motiva a continuar. Vamos começar. Número 1. O desprezo é o que mais dói. Você já sentiu a dor de ser dado como certo? Como se sua presença fosse édia. Sua gentileza era rotineira. Seu amor era dado como certo. Eles nunca questionaram se você estaria lá. Nunca pensaram duas vezes antes de se afastar. Porque na cabeça deles, você não era algo a perder. Mas o que acontece quando essa certeza desaparece? Quando o calor que eles antes davam como certo se transforma em indiferença fria. É aí que eles sentem. É aí que a indiferença dói mais. O silêncio mais doloroso é aquele que vem depois do amor incondicional. Quando alguém acredita que você é deles, não importa o que aconteça, eles param de te valorizar. Eles acham que você está sempre lá, que você sempre vai responder, sempre vai se importar, sempre vai estar disponível. Mas a natureza humana é cruel. Ela só valoriza o que tem medo de perder. E no momento, eles não têm medo de te perder. Eles acham que têm o poder. Eles acham que você sempre será aquele que vai procurá-los para consertar as coisas, para provar seu valor. Mas e se, em vez disso, você fizesse a única coisa que eles nunca esperariam? E se você ficasse em silêncio? E se você se afastasse? E se, em vez de provar seu valor,
você os deixasse sentir como é a vida sem você. Imagine uma lareira aconchegante em uma noite fria de inverno. Ela sempre esteve lá, brilhando, reconfortante, confiável, tanto que quem desfruta de seu calor deixa de apreciá-la. Deixam de cuidar das chamas, deixam de reconhecer sua presença até que um dia o fogo se apaga. De repente, o calor se vai, o conforto se vai, e tudo o que resta é o frio cortante do arrependimento. É isso que acontece quando você dá tudo a alguém sem exigir que valorize. Eles se tornam insensíveis ao seu calor. Assumem que estará sempre lá até que um dia não está, e nessa altura é tarde demais. Eles vão sentir isso de maneiras que nunca esperavam, no silêncio da noite, quando pegarem o celular, mas hesitarem ao perceber que sua mensagem não estará lá. Desta vez, nos momentos em que olharem ao redor e perceberem que a pessoa que um dia os fez se sentir vistos não está mais olhando, na presença de alguém novo, quando tentarem replicar a conexão que perderam apenas para não sentir nada, é aí que o frio se instala. É aí que eles percebem que o calor que antes descartaram nunca foi comum. Foi único na vida. Mas aqui está a verdade. Não se trata de puni-los. Não se trata de jogar jogos ou fazê-los sofrer. Trata-se de recuperar seu poder. Trata-se de se recusar a ser um personagem secundário na vida deles enquanto eles desfrutam dos holofotes. Trata-se de lembrar a si mesmo que sua energia é um privilégio, não uma garantia. No momento em que você parar de fazê-los se sentir importantes, no segundo em que retirar a atenção que eles antes davam como certa, você se tornará a única coisa em suas mentes, porque as pessoas não perseguem o que acham que têm. Elas perseguem o que temem ter perdido. Elas achavam que você sempre estaria lá. Acreditavam que podiam ir embora e voltar quando quisessem. Mas agora, estão caminhando direto para a realidade que nunca consideraram real, onde você não está mais esperando. E essa percepção vai abalá-los profundamente, porque nada é mais frio do que a ausência do calor que antes você considerava garantido. Olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que está olhando para você não é fraca. Não está desesperada. Não é alguém que serve de rede de segurança. É uma força. É o fogo que um dia ardeu por alguém que não soube apreciar seu brilho. E agora esse fogo pertence a ela e somente a ela. No momento em que você der um passo atrás, no momento em que você deixar que eles sintam a ausência do seu calor, o mundo deles mudará. De repente, eles vão ver você de uma maneira que nunca viram antes. De repente, as mensagens que eles ignoraram se tornarão as mensagens que eles esperam receber. De repente, a atenção que eles descartaram se tornará a atenção que eles desejam. E de repente, a indiferença que eles demonstraram por você será exatamente o que despertará o arrependimento deles. Eles te subestimaram. Deixa eles, porque a maior lição que eles vão aprender é que nada dói mais do que perder algo que eles achavam que sempre estaria lá. E agora eles têm que correr atrás. Aqui está uma informação poderosa. Eles sentem a minha ausência, não a minha dor. Escreva isso nos comentários abaixo para reivindicar o seu poder e lembrar a si mesmo que você não é alguém que pode ser dado como certo. Se esta mensagem ressoou em você, mostre o seu apoio curtindo este vídeo e se inscrevendo no canal. Trabalhamos incansavelmente para trazer conteúdo para você. E isso te fortalece, desperta sua força, te ajuda a se levantar. Seu apoio nos alimenta e juntos nós crescemos número 2. Antes, uma prioridade. Agora, apenas uma lembrança. Você já olhou para alguém que um dia te fez sentir como se fosse o mundo inteiro? Apenas para perceber que agora você não é nada mais do que um pensamento distante na mente dessa pessoa? Você já viu alguém passar de valorizar sua presença para te tratar como algo secundário? É uma constatação dolorosa,
Mas aqui está a verdade que eles não veem. Você nunca foi apenas mais uma opção. Eles só pararam de valorizar você porque achavam que tinham você para sempre. Mas agora, eles estão prestes a aprender a lição mais difícil de todas. Quando você para de priorizá-los, quando se afasta, quando se torna uma lembrança em vez de uma constante, é aí que eles sentem sua perda de uma forma que nunca esperavam. A coisa mais cruel que você pode fazer a alguém que você deu como garantido é mostrar que essa pessoa nunca foi tão importante quanto imaginava. Neste momento, eles acham que venceram. Acreditam que estão em vantagem porque pensam que foram eles que se afastaram primeiro. Acham que tem tempo, que você estará sempre lá, nos bastidores, esperando que eles voltem a notar você. Mas no momento em que você para de provar seu valor, no segundo em que se distancia e deixa de girar em torno da atenção deles, o mundo deles muda, porque as pessoas não entram em pânico com o que acham que ainda possuem. Elas entram em pânico com o que perderam. E quando finalmente percebem que você não é mais uma prioridade, não só para elas, mas na sua própria vida, é aí que o arrependimento começa a corroê-las por dentro. Imagina um sol que alguém aproveitou por tanto tempo que deixou de perceber seu calor. Ele foi embora achando que a luz sempre estaria lá, que poderia voltar quando quisesse. Mas quando ele se vira esperando encontrar você, ainda brilhando para ele, percebe que a luz se apagou. Não porque você parou de brilhar, mas porque você está brilhando para outra pessoa, em outro lugar, muito além do alcance dele. É nesse momento que ele entende o seu erro. É nesse momento que o vazio se instala. Ele achava que poderia substituir você. Acreditavam que a ausência deles não faria diferença no teu mundo. Mas o que não levaram em conta foi o poder de te tornares alguém que eles não podem mais alcançar. A maior vingança não é a raiva. Não é provar que eles estavam errados. É mostrar a eles, sem palavras, sem esforço, que eles nunca foram tão insubstituíveis quanto pensavam. No segundo em que se sentem sem importância. No momento em que percebem que o teu mundo segue em frente sem eles, é aí que a perseguição começa. Porque a mente não deseja o que é facilmente disponível. Ela deseja o que teme nunca mais ter. Tu não estás quebrado, tu estás a crescer. O amor que uma vez deste de graça, agora está reservado para aqueles que reconhecem o seu valor. Você não está aqui para implorar pela atenção de alguém, para lembrá-los por que deveriam ter escolhido você, para convencê-los do seu valor. Você está aqui para viver, para prosperar, para entrar na versão de si mesmo que não espera mais. E quando eles finalmente olharem para trás, quando perceberem que passaram de tudo para apenas mais uma lembrança, sentirão uma perda tão profunda que os assombrará de maneiras que nunca esperavam. Eles vão procurar por você nos rostos dos outros. Vão ouvir a tua voz em conversas onde tu já não existes. Vão sentir um vazio onde antes havia certeza, porque o arrependimento não é instantâneo. Ele se insinua lentamente, primeiro como curiosidade, depois como nostalgia, depois como uma dor lancinante que sussurra. Tu tinhas algo real e deixaste escapar. Mas, nessa altura, tu já terás mudado. Você já terá se transformado em uma versão de si mesmo que não busca mais a validação daqueles que não souberam ver seu valor da primeira vez. E esse é o seu poder. Não em perseguir, não em explicar, não em provar, mas em saber que, enquanto eles estavam brincando, você estava construindo algo maior. E quando eles finalmente acordarem para o que perderam, não terão nada além da lembrança de alguém que não podem mais ter. Aqui vai uma afirmação poderosa. Eles me perderam. Agora estou livre. Escreve isso nos comentários abaixo para reivindicar o teu poder, para lembrar a ti mesmo que não és uma nota de rodapé. Tu és uma força que não pode ser ignorada. Se essa mensagem tocou a ti, mostra o teu apoio curtindo este vídeo e inscrevendo-te no canal.
Nós nos dedicamos a criar conteúdo que te fortalece, que desperta a tua confiança, que te ajuda a crescer. Seu apoio nos motiva a continuar. Vamos avançar para o número 3. Eles te deram como garantido. Agora veja como eles se arrependem. Você já percebeu como as pessoas só percebem o valor de algo quando já não está mais em suas mãos? Como aquilo que descartaram tão facilmente se torna a única coisa em que não conseguem parar de pensar. É uma ironia cruel da natureza humana. O que está sempre presente é dado como garantido, mas o que se perde se torna um arrependimento assombroso. Neste momento, eles acreditam que tiveram a última palavra. Eles acham que ir embora foi uma escolha deles, que você era apenas mais um capítulo na história deles, que você sempre estaria lá se eles decidissem voltar. Mas o que eles ainda não sabem é que este é o momento em que você deixa de fazê-los se sentirem importantes. No segundo em que você dá um passo atrás e deixa que eles sintam sua ausência, o mundo deles começa a mudar. Eles te deram como garantido. Agora veja como eles se arrependem. O tipo mais doloroso de arrependimento não é perceber o que você perdeu. É perceber que você nunca vai ter de volta. Essa é a verdade que eles logo vão enfrentar. Eles achavam que seu amor, sua atenção, sua energia eram infinitos e algo que eles podiam ignorar hoje e retomar amanhã. Mas o amor não funciona assim. O respeito não funciona assim. Você nunca foi feito para ser uma ideia secundária, um plano B ou uma rede de segurança. E agora, enquanto eles estavam por aí atrás de distrações, achando que tinham opções, achando que tinham tempo, você estava evoluindo, estava se transformando numa versão de si mesmo que eles logo não vão mais reconhecer. E é aí que o arrependimento bate mais forte. Imagina um artista jogando fora sua melhor obra-prima. Convencido de que pode pintar algo melhor, ele joga tudo fora, sem perceber a profundidade da beleza, a singularidade dos detalhes, a essência insubstituível que ela contém. Mas, com o passar do tempo, ele tenta recriar a mesma magia, o mesmo brilho, apenas para perceber que nada se compara. As cores não se misturam da mesma forma. As linhas não têm profundidade e as emoções não parecem tão reais. É exatamente isso que está prestes a acontecer com eles. Eles achavam que podiam substituir você, que o que você deu era comum, que o que você ofereceu poderia ser encontrado em outro lugar. Mas logo, eles verão que a verdade que ninguém mais tem é a sua energia. Ninguém mais os faz sentir o que você fez. E quando essa percepção surgir, será tarde demais. No momento, eles acreditam que têm o poder. Eles acham que a ausência deles significa algo para você, que você ainda está esperando e ainda verificando seu celular por uma mensagem que nunca chega. E enquanto eles acreditarem nisso, não sentirão urgência, medo ou perda. Mas no segundo em que você tirar essa certeza, no segundo em que eles perceberem que você parou de se importar, é quando a situação se inverte. De repente, o conforto que eles sentiam se transforma em desconforto. A confiança que eles tinham se transforma em dúvida. O controle que eles acreditavam ter escapa por entre seus dedos, como areia. Porque a mente não persegue o que está disponível. Ela só anseia pelo que parece inatingível. Eles te subestimaram. Deixa que eles acreditem que te entenderam. Deixa que eles se convençam de que tomaram a decisão certa, porque em breve a realidade vai atingi-los como uma tempestade que eles nunca viram chegando. As ligações que nunca chegam, as mensagens que ficam sem resposta, o silêncio que fica mais alto a cada dia que passa. Tudo isso vai começar a pesar sobre eles, e quando finalmente olharem para trás, procurando sinais de que você ainda está lá, não encontrarão a pessoa que conheceram. Encontrarão alguém mais forte, mais sábio e que não espera mais para ser escolhido, e isso os aterrorizará. Você não precisa deles para se sentir completo. Leia isso de novo. Deixe isso entrar na sua cabeça.
Porque no momento em que você realmente acreditar que tudo muda, no segundo em que você se desligar, no segundo em que você desviar sua energia deles para si mesmo, toda a dinâmica muda. E não se engane, eles vão sentir isso. Eles vão sentir a ausência da sua presença na vida deles. Eles vão procurar a sua energia em lugares onde ela não existe mais. Eles vão acordar um dia e perceber que ninguém mais os faz sentir o que você fazia. Mas, a essa altura, isso não vai importar, porque você está se elevando. Você não é mais a pessoa que eles deixaram para trás. Você não está mais esperando, não está mais esperando, não está mais dando a eles o privilégio da sua presença. Eles te deram como garantido, porque achavam que sempre poderiam encontrar algo melhor. Eles acreditavam que tinham o luxo de voltar quando quisessem, mas agora estão prestes a aprender a lição mais difícil de todas. Quando você dá como garantido algo valioso, você não apenas perde isso, você perde a chance de ter isso novamente. Eles achavam que tinham tempo, achavam que você sempre estaria lá. Mas agora, eles vão perseguir o que antes ignoravam. Vão desejar o que antes rejeitaram. Vão se arrepender do que antes achavam substituível. E quando finalmente acordarem para a verdade, você já terá seguido em frente. Olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que está olhando para você não está esperando nas sombras das escolhas de outra pessoa. Ela não está esperando que alguém reconheça seu valor. Ela é o fogo que continua a queimar, a força que se recusa a ser ignorada, a energia que ninguém mais pode replicar. E esse é o seu poder. Não em provar seu valor, não em convencê-los a ver isso, mas em se tornar tão intocável, tão autoconfiante, tão insubstituível, que quando eles finalmente perceberem seu erro, você já terá ido embora há muito tempo. Aqui está uma afirmação poderosa. Eles me perderam. Agora eles perseguem. Escreva isso nos comentários abaixo, para reivindicar seu poder de lembrar a si mesmo que você não é alguém a ser menosprezado. Se esta mensagem ressoou em você, mostre seu apoio. Curtindo este vídeo e se inscrevendo no canal, nós dedicamos nossa energia para criar conteúdo que empodera você, que desperta sua força, que ajuda você a se elevar. Seu apoio nos motiva a continuar. Vamos passar para o número 4, o silêncio, o despertar mais alto. Você já percebeu como o silêncio perturba as pessoas mais do que as palavras jamais poderiam? Como a ausência de algo, outrora familiar, de repente se torna ensurdecedora? É porque a mente não lida bem com a incerteza. Ela busca conclusão, clareza, confirmação, e quando não consegue, começa a entrar em um ciclo vicioso. É exatamente por isso que o silêncio é o despertar mais alto. Quando alguém espera que você implore, explique, prove seu valor, e, em vez disso, você não dá nada, é aí que a percepção os atinge. É aí que eles começam a se perguntar, a duvidar, a se arrepender. Porque nada é mais assustador do que perceber. A pessoa que eles antes davam como certa não está mais tentando ser ouvida. A ausência de uma resposta ainda é uma resposta, e muitas vezes é a mais alta de todas. No momento, eles acham que te entenderam. Eles acham que podem te ignorar, te descartar e ir embora sem consequências. Eles acreditam que o silêncio deles tem poder sobre você. Mas o que acontece quando você inverte o script? Quando você para de explicar, para de perseguir, para de reagir? De repente, são eles que ficam no silêncio, forçados a ficar com seus próprios pensamentos, forçados a reconhecer o vazio onde antes estava a sua presença. E esse vazio não é apenas um espaço vazio, é um espelho que reflete tudo o que eles perderam. Imagine-se em um vasto campo aberto. A pessoa que se afastou de você pensou que estava deixando você para trás, indo em direção a algo melhor. Mas então, à medida que segue em frente, ela não ouve nada atrás de si, nenhum passo seguindo-a, nenhum grito desesperado,
apenas silêncio. E a cada passo, esse silêncio se torna mais pesado, pressionando-a, fazendo-a questionar tudo. Esse é o poder do seu silêncio. Isso a força a se virar para se perguntar, para se arrepender, porque enquanto você ainda está falando, ainda se envolvendo, ela não sente a perda. Mas no momento em que você desaparece completamente, ela não consegue mais ignorar. Ela esperava que você lutasse por ela, que implorasse, que estendesse a mão mais uma vez. Mas em vez disso, você desapareceu. Você não bateu a porta, simplesmente atravessou e nunca olhou para trás. E agora? Agora são eles que ficam esperando, esperando pela mensagem que nunca chega, esperando pela garantia de que você ainda se importa, esperando por uma prova de que eles ainda são importantes. Mas tudo o que recebem é silêncio. E esse silêncio se torna insuportável. Eles pensavam que tinham o controle. Presumiram que eram eles que tomavam as decisões, que mandavam. Mas o silêncio muda o poder. Faz com que questionem se alguma vez realmente tiveram você, se alguma vez foram tão importante para você como presumiram. E esse pensamento é isso que os destrói. É isso que os faz perseguir. Porque as pessoas não sentem apenas saudades do que perderam. Anseiam pela certeza que outrora tiveram. Precisam saber se você ainda se importa, se ainda tem espaço na sua vida. E quando você não lhes dá nada, começam a procurar respostas. Você não precisa gritar para ser ouvido. Às vezes, a mensagem mais alta é aquela que você nunca envia. No início, eles vão agir como se não se importassem. Vão se distrair, convencer a si mesmos de que a decisão foi definitiva. Mas então, as rachaduras começarão a aparecer. Elas vão ouvir uma música que as lembra de você, ver alguém parecido com você, passar pelo seu nome e sentir uma dor que não esperavam. E nesse momento, quando as distrações desaparecerem, o seu silêncio vai atingi-las como uma onda. Porque por mais que tentem preencher o espaço que você deixou, elas não conseguem substituir o que você as fez sentir. Pensa num fogo. Enquanto você continuar alimentando, ele continuará queimando. Mas quando você parar, quando tirar o combustível, ele não morrerá imediatamente. Ele permanecerá, arderá. E quando eles pensarem que as brasas se foram, sentirão o calor ainda queimando sob a superfície. É isso que o teu silêncio faz. Ele não desaparece simplesmente. Ele permanece na mente deles, no coração deles, nos espaços onde a tua presença costumava estar. E quanto mais tempo tu permaneces em silêncio, mais eles começam a entrar em pânico, porque não sentem apenas a tua falta. Eles sentem falta da certeza de que tu ainda estavas lá. Olha-te no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que está olhando para você não é alguém que precisa de validação. Não é alguém que implora para ser ouvido. É alguém que aprendeu a lição mais poderosa de todas. O seu valor não é definido pelo reconhecimento deles. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa lembrá-los do que perderam, porque o seu silêncio já está fazendo isso por você. Eles subestimaram você. Deixa que eles acreditem que estavam em vantagem, porque em breve sentirão o peso do silêncio, das mensagens sem resposta, das ligações que hesitam em fazer, da percepção de que nunca foram tão insubstituíveis quanto pensavam. E quando esse momento chegar, quando eles finalmente entenderem o que jogaram fora, você não precisará dizer uma palavra. O seu silêncio dirá tudo. Aqui está uma afirmação poderosa. Meu silêncio é a lição mais alta que eles receberam. Escreva isso nos comentários abaixo para reivindicar seu poder e lembrar a si mesmo que você não precisa ser ouvido para ser sentido. Se esta mensagem ressoou em você, mostre seu apoio curtindo este vídeo e se inscrevendo no canal. Trabalhamos incansavelmente para criar conteúdo que empodera, fortalece e ajuda você a crescer. Seu apoio nos motiva a continuar.
Vamos avançar para o número 5. Os holofotes se apagam. Agora eles estão no escuro. Você já entrou em uma sala e sentiu a ausência de algo que antes considerava natural, como uma luz que iluminava tudo e agora se foi, deixando nada além de sombras em seu lugar. É o que acontece quando você dá um passo atrás, quando para de dar a eles a atenção, a validação, a importância que eles antes achavam que tinham direito. De repente, eles se sentem perdidos. Eles não percebem imediatamente, mas no momento em que os holofotes se apagam, no momento em que eles não sentem mais o calor da sua presença, é aí que eles se encontram no escuro. As pessoas anseiam por reconhecimento, especialmente nos relacionamentos. Querem se sentir vistos, valorizados e importantes. E quando você estava lá, você dava isso a eles. Você os fazia sentir que eram importantes. Você os transformava no centro do seu universo, brilhando tanto sobre eles que eles nunca precisavam se perguntar se eram significativos. Mas o problema é que eles se acostumaram com isso. Começaram a acreditar que aquela luz estaria sempre lá, que a tua presença era permanente, que não importava como te tratassem, sempre poderiam contar contigo para fazê-los sentir especiais. Mas agora o palco está vazio. Agora os aplausos pararam. Agora, sem ti, eles estão na escuridão, lutando para encontrar o caminho de volta. O sol não implora por atenção. Ele simplesmente brilha, e tudo o mais orbita ao seu redor. É isso que você é. Você nunca foi feito para correr atrás, para provar, para convencer ninguém do seu valor. Sua presença era um presente, mas eles trataram isso como uma obrigação. E no momento em que você tira esse presente, no momento em que você recupera sua luz para si mesmo, é quando eles começam a sentir a perda. É quando eles começam a correr atrás, porque nada é mais perturbador do que ser importante para alguém em um dia e irrelevante no dia seguinte. Imagina um ator que vive de aplausos, de admiração, da validação constante do público. Enquanto as luzes estão acesas e a galera está aplaudindo, eles se sentem invencíveis. Mas o que acontece quando a cortina cai? Quando o público vai embora? Quando o palco fica vazio e eles ficam sozinhos com nada além do silêncio? É nesse momento que eles percebem que não eram o espetáculo. A luz não era deles para comandar. Foi dada, e uma vez que se foi, eles não sabem quem são sem ela. É isso que está acontecendo agora. Eles se deleitaram com sua atenção, com seu amor, com a maneira como você os fez sentir. Sentir como se fossem a pessoa mais importante do mundo. Mas agora que a luz se foi, agora eles têm que enfrentar o frio, o vazio, a realidade de que só brilhavam porque você permitiu. Eles achavam que tinham controle, acreditavam que eram eles que tomavam as decisões, mandavam, mantinham você na órbita deles. Mas o que eles não perceberam é que nunca foram eles. Era você. Era a sua presença que os fazia sentir alguém. E agora, sem você, eles se sentem pequenos, invisíveis, esquecidos. Essa é a verdade que eles não podem ignorar. É por isso que começam a procurar maneiras de trazer você de volta. Não porque de repente descobriram algo novo ou passaram a valorizar você, mas porque a sua ausência os obriga a ver a verdade. Eles precisavam mais de você do que você jamais precisou deles. E aqui está o verdadeiro poder. Você não precisa fazer nada. Você não precisa implorar, explicar, justificar ou perseguir. Você não precisa provar seu valor para alguém que só o viu quando já era tarde demais. Tudo o que você precisa fazer é dar um passo atrás, sair dos holofotes. Deixa que eles experimentem como é a vida sem o calor da tua presença. Porque quando as pessoas se sentem sem importância, quando sentem que não têm mais valor na vida de alguém, é aí que o pânico se instala. É aí que elas começam a questionar tudo. É aí que elas percebem que perderam algo que não podem substituir. Olha no espelho.
Esse é o teu maior aliado. A pessoa que está olhando para ti não está quebrada. Ela não é o plano B de ninguém. Ela não está esperando que outra pessoa decida o seu valor. Ela é a luz, o fogo, a energia que fazia tudo parecer vivo. E agora que essa luz pertence a ela mesma, agora ela não está mais sendo desperdiçada em alguém que não soube apreciá-la. Agora, ela não é mais uma fonte de validação para alguém que não a merecia. Eles te subestimaram. Deixa que eles façam isso. Deixa que eles fiquem no escuro. Deixa que eles sintam o vazio. Deixa que eles procurem algo que já tiveram, mas não tem mais. Porque o arrependimento não chega de uma vez. Ele chega devagar. Começa como um sussurro. Depois fica mais alto a cada momento que passa. E quando eles perceberem o que perderam, você já estará brilhando em outro lugar, em algum lugar que eles nunca poderão alcançar novamente. Aqui vai uma afirmação poderosa. Sem você, eles estão perdidos no escuro. Escreva isso nos comentários abaixo para reivindicar seu poder, para lembrar a si mesmo que seu valor não é definido pelo reconhecimento de outra pessoa. Se esta mensagem tocou você, mostre seu apoio curtindo este vídeo e se inscrevendo no canal. A gente se dedica a criar conteúdo que desperte sua força, que te ajude a recuperar seu poder, que te lembre exatamente quem você é. Seu apoio nos motiva a continuar. Vamos avançar para o número 6. Eles achavam que você sempre estaria lá. Agora estão correndo para te encontrar. Eles nunca pensaram que iriam te perder. Eles achavam que você sempre estaria lá, esperando, esperando e ansiando pelo momento em que eles voltariam. Eles acreditavam que tinham tempo, que, não importa o quanto eles te negligenciassem, te ignorassem ou te dessem como certo, você sempre seria uma opção. Mas agora, eles estão acordando para uma realidade que nunca imaginaram. Você se foi e, de repente, a ausência que eles nunca pensaram que importaria é a única coisa em que conseguem pensar. A constatação mais cruel não é perder alguém, mas perceber que essa pessoa já seguiu em frente. É isso que está acontecendo agora. Eles achavam que tinham controle. Achavam que podiam te colocar em pausa como uma música que poderiam reproduzir sempre que quisessem. Mas eles esqueceram uma coisa. As pessoas não esperam para sempre. E no momento em que sentiram você se afastando, no momento em que perceberam sua energia mudando, o pânico se instalou, porque nada é mais assustador do que perceber que a pessoa que você considerava garantida agora é aquela que você não pode alcançar. Pense em um farol erguendo-se alto na costa há anos. Um navio pode passar por ele sem pensar duas vezes, sem nunca perceber o quanto dependia de sua presença. Mas no momento em que a luz se apaga, no momento em que o mar fica escuro e desconhecido, é quando o navio percebe o quanto precisava daquele brilho. Esse é você. Você era a constante deles, a segurança deles, a garantia silenciosa de que, não importa o que acontecesse, eles tinham alguém que se importava. E agora, enquanto procuram sua luz à distância, tudo o que encontram é escuridão. Eles revivem as memórias, agora tentando entender o que deu errado. Eles achavam que estavam no controle. Mas o controle é uma ilusão. O amor não tem a ver com poder, tem a ver com presença. E no momento em que você tirou isso deles, no momento em que eles sentiram seu silêncio, em vez de sua devoção, a busca começou. É assim que a mente funciona. Ela não anseia pelo que é facilmente acessível. Ela anseia pelo que parece estar fora de alcance. E agora eles estão correndo, procurando, perseguindo, tentando encontrar um caminho de volta para algo que nunca deveriam ter perdido. Mas aqui está a verdade. Eles não te definem. Você é que define. Você não é a segunda escolha de ninguém, o plano B de ninguém, alguém que espera que o amor seja reconhecido. Você é aquele que vai embora quando não é mais valorizado. E agora eles sabem como é perder você.
Agora estão aprendendo da maneira mais difícil que o amor não é uma garantia, é um privilégio. Aqui está uma afirmação poderosa. Eles me perderam. Agora eles te perseguem. Escreve isso nos comentários abaixo, para reivindicar seu poder, para lembrar a si mesmos que sua ausência é o que os força a ver seu valor. Se esta mensagem tocou você, mostre seu apoio. Curtindo este vídeo e se inscrevendo no canal, a gente coloca nossa energia na criação de conteúdo que te fortalece, que desperta sua confiança, que te ajuda a crescer. Seu apoio nos motiva a continuar. Vamos passar para o número 7. Você era o lugar seguro deles. Agora você é o maior arrependimento deles. Você já percebeu como as pessoas só percebem o valor de um lugar seguro quando a porta está trancada e a chave se foi? Como alguém que antes encontrava conforto em você, de repente se sente perdido quando esse calor não é mais deles para voltar. Essa é a verdade brutal da natureza humana. Não sentimos falta da estabilidade até estarmos no caos. Neste momento, eles acreditam que seguiram em frente, que ir embora foi decisão deles, que perder você foi apenas mais um capítulo que se fechou. Mas o que eles ainda não veem é a tempestade que se aproxima. Porque quando as distrações desaparecerem, quando seus confortos temporários se revelarem vazios, quando a vida os atingir de maneiras que eles nunca esperavam, eles vão procurar o único lugar que sempre sentiram como lar. E é aí que eles vão perceber que você se foi. O coração não sente falta do que acredita que ainda está disponível. Só dói quando percebe que perdeu algo que nunca poderá ter de volta. Eles te deram como garantido. Presumiram que você estaria sempre lá, sempre esperando, sempre disposto a ampará-los quando o mundo os decepcionasse. Mas o amor não é uma rede de segurança. Não é algo em que se pode confiar sem cuidado, sem gratidão, sem esforço. E agora eles estão prestes a aprender a lição mais difícil de todas. Nada é mais vazio do que a ausência de alguém que um dia fez você se sentir completo. Pense em uma casa abandonada. Durante anos foi ignorada, negligenciada, desvalorizada, mas no momento em que desaparece, é demolida, substituída por algo novo, as memórias voltam à tona. De repente, as pessoas sentem saudade do calor que antes preenchia suas paredes, da sensação de segurança que nunca souberam que precisavam até que fosse tarde demais. É assim que a tua ausência vai ser para eles. Eles achavam que podiam te substituir, que podiam encontrar outra versão do que tu lhes deste tão generosamente. Mas o que eles não entenderam é que a conexão verdadeira, a lealdade verdadeira, o amor verdadeiro não podem ser replicados. E agora, enquanto olham ao redor em busca do conforto que antes consideravam garantido, eles vão perceber a amarga verdade de que perderam algo insubstituível. Eles subestimaram o teu valor. Deixa que eles façam isso. Eles achavam que tinham tempo, que podiam ir embora e voltar quando fosse conveniente. Mas agora a porta pela qual eles passaram tão descuidadamente está trancada atrás deles, e o lugar seguro que eles conheciam existe apenas em suas memórias. Você não está mais esperando. Você não está mais guardando espaço para alguém que não soube ver o seu valor. Você está se levantando, assumindo o seu poder, se tornando a pessoa que eles vão se arrepender para sempre de ter perdido. Se essa mensagem ressoou em você, mostre seu apoio curtindo este vídeo e se inscrevendo no canal. Nós nos dedicamos a criar conteúdo que desperte a sua força, que te lembre do seu valor, que te ajude a recuperar o que sempre foi seu. O seu apoio nos motiva a continuar.